Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acredito que, assim como eu, os irmãos já estavam com saudades, né? Já faz alguns finais de semana que nós não nos encontramos, mas pela graça do bom Deus, nós tivemos a oportunidade de nos rever, mesmo que seja por um breve tempo, já que eu estou de viagem também no final desse mês. E conto com as orações dos irmãos. Eu estarei pregando no aniversário da Igreja Presbiteriana da Graça, Igreja Presbiteriana Graça, em Palmas, no Tocantins, esperando encontrar temperaturas amenas nessa visita que nós faremos lá. Meus irmãos, nós estamos muito felizes por estar de novo com os irmãos. Queremos agradecer à igreja pela comemoração do meu aniversário, a surpresa, quase surpresa que vocês fizeram para mim, já que eu descobri a surpresa quando eu cheguei na porta da igreja, né? E ficamos muito felizes pela maneira carinhosa, gentil, pelos momentos emocionantes que o Senhor nos propiciou, o Senhor nos propicia junto com a igreja. Que o Senhor possa retribuir o carinho, o amor dos irmãos para conosco. Amém? Meus queridos, nós gostaríamos de chamar vocês para começarmos a nossa reunião de culto nessa noite, chamando você a orar, pedir a Deus que nos dê nessa noite uma disposição sincera, honesta, de estarmos oferecendo o nosso culto de forma total, integral, de modo que agrade ao coração do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu bendito nome, porque em todas as coisas, de todas as formas, em todas as situações, nós podemos contar com a tua presença e com a tua assistência. E nessa noite, ó Deus, em que a tua igreja se reúne com um propósito único de te adorar, de apresentar o nosso serviço de culto e de sermos edificados pela tua palavra, nós suplicamos que o teu santo e bendito Espírito, que aqui já está, venha falar conosco através da santa palavra. Que aqui estejamos completos, totalmente envoltos na atmosfera propiciada pelo Senhor, e totalmente fitos naquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Derrama as tuas bênçãos sobre o teu povo, congrega a tua igreja, Senhor, fortalece-nos, ó Deus, para que nós possamos, com a tua graça, avançar cumprindo o chamado de pregar o Evangelho até os confins da terra. Essa é a nossa oração, que assim fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 130. Peço a você que na abertura desse texto se coloque de pé, pois faremos a leitura alternada do texto. A palavra do Senhor, no Salmo 130, eu lerei os versos ímpares e os irmãos juntos lerão os versos pares. Cântico de romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Podeis sentar, meus irmãos.
Eu acredito que você, assim como eu, tem o hábito de ler religiosamente a Bíblia. E quando você faz essa leitura religiosa, anual, da Escritura, e chegamos nos cânticos de romagem, a sensação que nós temos é que, de fato, eles retratam a nossa peregrinação. O texto que lemos nessa ocasião fala especificamente sobre o clamor do salmista vindo das profundezas do desespero. Esses salmos também são conhecidos como salmos penitenciais, e semelhante a este, nós temos o 6, o 32, o 38, o 51, o 102 e o 143. Todos salmos com a mesma temática, com a mesma ideia. A expressão que nos chama a atenção no Salmo 133, do latim, de profundis, ou das profundezas. Ela é muito mais do que um clamor por auxílio, diz o comentarista bíblico, pois também contém a certeza exuberante da misericórdia de Deus, que é capaz de apagar nossos pecados e iniquidades. E a primeira pergunta que nós precisamos fazer a este texto, assim como devemos fazer esta pergunta à nossa realidade existencial: qual é a condição do salmista? Qual é a nossa condição? A palavra das profundezas denota uma completa calamidade. Nós estamos cônscios do abismo entre nós e Deus, e isso gerado pelo nosso pecado. Mas por outro lado, o salmista está cônscio também da misericórdia e graça de Deus, por isso ele suplica ao Senhor. A postura do salmista é uma postura de humildade. Ele chega a externar de maneira clara que ele busca o perdão de Deus, ele clama pela misericórdia de Deus. Ele tem consciência de que, assim como os demais, ele é um pecador. E por isso, sabendo que Deus é misericordioso, ele espera pacientemente pelo Senhor. Mas mais do que isso, o salmista no Salmo 133, apaga o 133, 130. 133 é para o momento mais adiante. O salmista no Salmo 130, ele reparte essa sua percepção sobre Deus com toda a nação de Israel. Ele diz: espera, Israel, espera no Senhor, pois o Senhor, ou no Senhor, há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Preste bem atenção, meus amados irmãos, não somos nós, e sim Deus, que se compadeceu de nós e agiu na nossa vida eficazmente, para que nós estivéssemos aqui nessa noite, buscando a sua redenção. Louvado seja o nome do Senhor por conta disso. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Eu queria convidar aos irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos entoar esse primeiro cântico: És tu a única razão da minha adoração. Os irmãos já vão começar hoje esquentando, esse frio dessa noite. Jesus, és tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado.
Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu? És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo, Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Meus irmãos, sentemos mais uma vez. Vamos melhorar o nosso tônus muscular. E agora, abrindo o nosso texto, em 1 João, capítulo 4, primeira epístola de João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 12. A primeira epístola de João, capítulo 4, do 7 ao 12, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou,
devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. É muito interessante estas passagens, expressamente da primeira epístola de João, quando ele fala do amor de Deus por nós. João é categórico em dizer que nós não merecemos em nenhum momento o amor de Deus, mas que ele nos amou mesmo assim. E que esse amor que Deus teve conosco não é um amor qualquer, é um amor efetivo, é um amor que age, que promove, que suscita a redenção que nós lemos lá no Salmo 130. O texto diz que ele nos amou de tal maneira que ele morreu, que ele se sacrificou, que ele se entregou pelos nossos pecados. E isso nos dá uma condição maravilhosa diante de Deus, de nessa noite baixar a nossa cabeça, confessar diante do Senhor os nossos pecados e suplicar a Ele o seu perdão. Ter a coragem de dizer: Senhor, Pai, pequei contra Ti, já não sou digno de ser chamado Teu filho. Trata-me como um dos Teus empregados. E o Pai, virtuoso e amoroso, o Pai compassivo diz: vinde, celebremos, façamos uma grande celebração, porque esse meu filho estava morto e hoje reviveu. Baixe a sua cabeça onde você está, busque a presença de Deus, confesse o seu pecado, peça ao Senhor que te envolva com seu amor maravilhoso. Os irmãos podem continuar orando, se detendo na oração diante de Deus. Aqueles que já concluíram a sua oração, vão se colocando de pé, que logo na sequência nós vamos adorar com laços de amor. Continue orando, não se preocupe com o tempo nesse momento. Se preocupe em derramar a sua alma diante do Senhor, em confessar o seu pecado, em buscar conciliação com Deus. Os seus irmãos vão te aguardar para que cantemos juntos laços de amor.
teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Vamos sentar mais uma vez, meus irmãos. E dessa vez, abramos as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 22. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Que me dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-me da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Esse último verso me chamou a atenção, porque na maioria das vezes, quando eu ouvi esse versículo, era num contexto de evangelização. E eu sempre pensava que esse texto aqui, quando era novo convertido ainda, né, muito novinho na fé, eu sempre achava que esse texto era para a gente usar quando fosse evangelizar. Falar para os descrentes, falar, olha, eis que eu estou à porta e bato, Jesus está batendo na sua porta. E esse texto não é com esse destinatário. Esse texto é a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas. E o que é que o Espírito diz às igrejas? Saiam desta pretensão de vocês acharem que vocês são ricos e abastados. Vocês estão mornos. E aqui há toda uma explicação exegética desse texto a respeito da localização de Laodiceia, que ficava numa região de águas termais aquecidas. Mas o mais importante aqui nesse texto é perceber que a analogia que está sendo feita com aquele contexto imediato é para mostrar para uma igreja que não estava cumprindo o seu papel, o seu propósito, que estava assoberbada, achando que era algo que diante de Deus não era, e que está sendo convidada aqui nesse sentido, está sendo aconselhada a comprar ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Meus irmãos, nós somos acometidos por uma graça maravilhosa da parte de Deus. Deus se compadeceu de nós. E nós não podemos viver nada menos do que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convida a nos dedicar com inteireza, com integridade de coração, em tudo aquilo que nós fizermos para o louvor da glória de Deus. Nós consagramos o nosso tempo, consagramos as nossas vidas, consagramos também aquilo que nós temos e recebemos da parte de Deus. E há uma expressão na Escritura que completa a ideia que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, que diz assim: ser rico para com Deus. O que é ser rico para com Deus? É ser um mordomo fiel de todas as coisas que Deus tem colocado em nossas mãos. Capacidade intelectual, recursos financeiros, oportunidades de convivência, de abençoar a vida uns dos outros. Afinal de contas, nós somos chamados para abençoar todas as famílias da terra. Nesse momento que nós agora separaremos para o recolhimento dos dízimos e das ofertas, nós gostaríamos de convidar a igreja a um novo princípio que está presente nas Escrituras. O fato de nós sermos abundantes, generosos em tudo aquilo que nós fizermos, inclusive na devolução dos dízimos e das ofertas. Quando fizermos isso, nós vamos entoar juntos o hino 266. Fiquemos em pé para adorar o Senhor com esse hino, e os irmãos que vieram preparados para devolver os dízimos e as ofertas, façam isso com alegria, liberalidade em seus corações. Dela o dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim. Sim.
dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Jesus padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Convido o diácono de plantão que fará uma oração nesse momento, consagrando os dízimos e as ofertas. Oremos. Pai Santo, Pai amado, nesse momento nós louvamos e adoramos o Teu nome, Pai, porque o Senhor tem sido fiel para conosco, ó Pai, de ter nos dado saúde, nos dado alegria e principalmente ter nos trazido à Tua casa, ó Pai, para poder receber de Ti a bênção da Tua palavra, Pai, e que Teu Santo Espírito venha abrir o nosso entendimento, para que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida, Pai. E também venha, Pai, pedir a Tua bênção sobre cada irmão que colocou o seu dízimo, a sua oferta no gasofilácio, Pai. Que o Senhor venha, Pai, consagrar esses irmãos a Ti e também todo o dízimo e a oferta que foram depositados, ó Pai. Para que seja feita a Tua vontade, ó Pai. Rogamos a Tua bênção, a Tua proteção sobre esses irmãos e sobre cada um que está aqui dentro dessa igreja, Pai, desse tempo. Abençoe a cada família aqui representada e que o Senhor fale ao coração de cada um aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, ó Pai. Então, por isso eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor tem sido fiel. E é em nome de Jesus que eu te louvo por tudo. Amém.
Meus irmãos, nós agradecemos a participação dos nossos músicos. Vocês podem se sentar. Convido os diáconos que estejam preparando aí o álcool em gel para o momento da ceia. Convido os presbíteros para estarmos juntos aqui à frente para o momento da ministração da ceia. E agora sim, eu peço a vocês que abram no Salmo 133, tá certo? Eu vou usar máscara, eu estou um pouco resfriado para evitar qualquer tipo de contaminação nos elementos, tá bom? Não é porque eu estou escondendo de vocês não, tá? Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 133, que diz assim: Cântico de romagem de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena a sua bênção e a vida para sempre. Deixa eu tentar recapitular com vocês aqui. Vocês se lembram, na minha visita pastoral aqui, quando eu vim para pastorear esta igreja, em que carta que eu preguei aqui na igreja, no ano de 2014? Vocês não se lembram, né? Vocês estão com a memória fraca demais, gente. Preguei em Filipenses, meus irmãos, falando sobre a necessidade de unidade. E quando a gente fala de unidade, a palavra do Senhor em diferentes momentos fala sobre isso. E eu sei que determinados assuntos acabam polemizando e dividindo a igreja. E isso não é bom. A igreja de Cristo não foi criada para ser uma igreja que vive retalhada, esfacelada quanto à sua comunhão. O que nós vamos participar agora é algo extremamente sério. Ou nós abrimos mão das nossas posturas segregacionistas, separatistas, e abrimos o nosso coração uns para com os outros, ao ponto de permitir que os irmãos façam parte da nossa história, ou não faz sentido participar da ceia do Senhor. O pior, quem come e bebe sem discernir o que está comendo e bebendo, traz sobre si juízo da parte do Senhor. Portanto, assim como Jesus nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Devemos perdoar os homens das suas ofensas, por amor a Cristo. E se há alguma coisa que nos embaraça, no que diz respeito a estarmos convivendo comunitariamente, nós precisamos tomar diligência em resolver. Porque a mesa do Senhor não é a mesa da igreja presbiteriana, é a mesa do Senhor Jesus para todos aqueles que professam uma fé sincera e honesta em Cristo. Paulo, quando ele instrui a igreja de Corinto, ele chega a dizer que há muitos que dormem. Por quê? Porque estavam tomando parte da ceia sem discernimento daquilo que estavam tomando parte. Por isso, eu gostaria de desafiar os irmãos nessa noite a se misturarem nessa noite. Você está muito confortável aí, meu irmão, nesse banco que você senta. Tem alguns irmãos que eu já sei até que faltou na igreja pelo banco, que não está preenchido. Eu queria convidar você a sair do seu banco. Você vai sair da sua zona de conforto. Você vai sentar com alguém que você não tem desenvolvido relacionamento já há algum tempo. E você vai orar abençoando a vida dessa pessoa.
Ah, pastor, mas não estou sentindo isso. Não é para você sentir não, meu irmão, é para você fazer. Deixa para você sentir outra hora. Porque o amor que nós temos para com Deus e o amor que nós devemos ter para com os nossos irmãos é uma atitude, é uma ação, é uma decisão que nós tomamos. Amém? Estamos conversados? Então vamos orar nesse momento. Pai querido, nós agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, juntos em Tua casa. Suplicamos, ó Deus, que a ação do Teu Espírito seja efetiva em nós, trazendo unidade. Unidade de propósito, unidade de vida. Unidade, ó Deus, no sentido de sermos plenos da Tua presença. Unidade no sentido de fazer a Tua vontade. Unidade no sentido de abrirmos o nosso coração uns para os outros. E assim, ó Pai, experimentar a delícia de fazermos parte de uma grande família de fé, que ama a Cristo, que se submete a Cristo e, por amor a Cristo, ama uns aos outros. Nós oramos assim, ó Deus, pedindo que o Senhor tire esses elementos do uso comum para o uso especial. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Então veja só, os diáconos, por favor, os irmãos que vão participar da ceia, fiquem em pé. Os diáconos vão dar uma porçãozinha de álcool para você passar nas mãos. Você vai receber a sua cápsula. Essa cápsula é individualizada, você não vai trocar essa cápsula com ninguém. A cápsula é sua, tem o seu nome. Não troque a cápsula. Você vai orar para abençoar a vida desta pessoa que você vai localizar saindo do seu banco. Não vale no seu banco, é fora dele. Tá certo? Todos aqueles que fazem parte de uma igreja genuinamente evangélica estão convidados a tomar parte nesse momento. Tá certo? Pegue a sua cápsula, procure alguém para orar, abençoe a vida dessa pessoa, peça a Deus que dê amor no seu coração pela vida dessa pessoa. Fala, Senhor, me ajuda mais, irmão. E depois você come e beba do pão e beba do vinho. Um de cada lado aqui e um vai lá no fundo. Você que está bonitão, vai no fundo lá. É no fundo. A Juliene, o diácono está lá. Som. Vamos misturar, irmãos. Vamos misturando. Depois da oração, os irmãos podem comer o pão e beber o cálice, viu?
Você que já terminou, você pode devolver agora a cápsula devidamente fechada, tá bom? Os presbíteros vão recolher. Som. Meus irmãos, nós queremos aproveitar aqui esse momento, com a presença do conselho aqui na frente, para trazer algumas informações para a igreja. A primeira informação que nós gostaríamos de dar para os irmãos é que o conselho, após analisar os candidatos que vieram para a nossa igreja, fazer uma prévia, uma seleção, optou por convidar o pastor Paulo Boschi, né? Alguns chamam de Bosch, mas não é a pronúncia correta, viu? É Boschi. Já basta a gente ter o nome complicado, os irmãos têm que falar o nome direito, tá certo? Eles estiveram aqui hoje pela manhã, reunidos com os presbíteros, de modo que nós estamos assim, a mando do conselho, dando essa informação para os irmãos. Uma outra informação, nesse mesmo dia, lá no interior da Bahia, na cidade chamada Vitória da Conquista, eu concorri à eleição e fui eleito. Então, nós estamos agora aguardando o processo do presbitério para assumir o pastorado da igreja em Vitória da Conquista, a Igreja Presbiteriana Aliança, outra IPA. Lá aqui é IPA, lá também é IPA, só que a Igreja Presbiteriana Aliança. Pedimos a oração dos irmãos em relação tanto esse processo da vinda do pastor Paulo e da sua família, a irmã Cássia, Natiele e o Ian, e da mesma forma os irmãos orem por nós, que estamos aí pleiteando agora no presbitério assumir o pastorado dessa igreja lá no interior da Bahia. Tá bom? Orem por nós também, porque nós estaremos nessa semana próxima pregando em Palmas para o aniversário da Igreja Presbiteriana Graça. Então, essa informação que o nosso conselho gostaria de dar para os irmãos. No caso específico do Paulo Boschi, agora nós vamos seguir com a tramitação dos documentos ao presbitério, tanto informando ao nosso como ao presbitério do Paulo, e, consequentemente, à igreja onde ele é pastor, do convite que a nossa igreja está fazendo a ele. E, a partir daí, os presbitérios, as comissões executivas vão se encarregar de fazer o processo de transferência. Orem por isso também, para que haja celeridade nesse processo e a gente não perca a oportunidade de resolver a situação da igreja de maneira rápida e diligente. Tá bom? Vamos orar nesse momento? Agradecendo ao Senhor. Pai querido, nós louvamos o Teu nome pela Tua provisão, tanto a esta igreja como a família pastoral que aqui se encontra. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Paulo, da sua esposa Cássia, do seu filho Ian. Pedimos que o Senhor confirme a escolha desse conselho, ó Pai, em toda a tramitação que essa situação requer do presbitério.
Da mesma forma, Deus, que o Senhor nos abençoe para que nós consigamos, com fidelidade, assumir o pastorado desta próxima igreja ali no interior da Bahia. Que o Senhor nos dê a graça, nos fortaleça e nos faça enxergar que tanto aqueles que ficam como aqueles que vão, tanto aqueles que chegam como aqueles que aqui já estão, pertencem ao Senhor, foram comprados por sangue precioso e devem permanecer unidos com o propósito de servir a Cristo. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito obrigado.